Oi, eu sou a Kizzy Oi, eu sou a Patrícia. e você está no Divagando. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Como vocês já sabem, vocês têm ouvido nos últimos episódios, a gente finalmente chegou ao bendito ou maldito, depende do seu ponto de vista, ao episódio sobre Lolita. Mas a gente precisa fazer, né, vários disclaimers no início desse episódio, porque é um livro que precisa de muitos avisos, muitas coisas, e o primeiro deles é toda a nossa conversa, toda a nossa experiência, tudo que tem a ver com Divagando e Lolita vai ser totalmente diferente, vocês já devem ter percebido pelo título do episódio. Este episódio é um não episódio, porque a gente não conseguiu ler o livro. Nenhuma das duas. E a gente não tem condições de ler ele. Pelo menos assim, eu não sei a Kizzy, ela pode falar isso depois, mas eu não tenho condições nesse momento da minha vida de ler esse livro. Talvez um dia eu consiga, talvez não. E a gente tá aqui exatamente pra fazer esse episódio, ou esse não episódio, pra falar, né, por quê. E também naturalizar isso, né? Que, tipo, vai ter livro que a gente vai tentar ler uma, duas vezes, três vezes, quatro vezes e não vai conseguir. E tudo bem, faz parte da experiência de ser leitor, de estar aí nesse mundo dos livros. E aí, já avisando, né, o próximo episódio não vai ser sobre Lolita. No final, a gente vai falar melhor sobre isso. No final do episódio, né? Gente, só um pequeno parênteses da Patrícia na edição. Primeira vez que eu faço isso, então, sei lá. Enfim, vocês vão perceber, né, mais pra frente do episódio que eu não fiz todos os disclaimers e os avisos que eu queria fazer. E eu achei melhor parar e gravar de novo pra fazer esses avisos, já que o livro trata sobre pedofilia e abuso. Por mais que a gente não mencione, né, a gente menciona, mas não fala, não entra em detalhes. Eu queria fazer esse aviso, então se você tem gatilho com esses temas, se você sofreu algum tipo de violência e não quer ouvir sobre, é melhor fechar esse episódio, ir pro próximo, ir pro anterior, ouvir outros, fazer qualquer outra coisa, porque a gente vai ter algumas menções sobre essas temáticas, então a gente não quer fazer ninguém sofrer e a gente não quer fazer ninguém ter gatilho, então, por favor, se você não quer ouvir sobre isso, não tem problema parar aqui e voltar pro próximo episódio ou fazer qualquer outra coisa, a gente entende. E a gente tá aqui para. Não sei mais o que falar, enfim. É a primeira vez que eu faço isso, então, enfim. Voltando agora ao episódio normal. Mas, por enquanto, a gente vai falar sobre este... Eu não sei nem que palavra usar. Sobre esta não leitura, eu acho que eu diria desta forma, assim. Sim. Porque não é novidade, assim, aqui no podcast, que tem livros que a gente não consegue ler, né? Eu, por exemplo, não li Paraíso Perdido e não li nem lerei. A gente tem primeiros episódios, né? Que às vezes a gente não consegue terminar o livro a tempo do episódio, e aí, por questões, né, organizacionais, por questões emocionais, ou por questões do livro mesmo, de identificação com o livro. E aconteceu com Paraíso Perdido, com você, aconteceu com Oliver Twist, acho que com Frankenstein, enfim, existem vários títulos, assim, que a gente já chegou no primeiro episódio sem ter terminado, mas Lolita é um não episódio justamente por se enquadrar, assim, ser totalmente fora da curva, né, nas questões pelos quais nos fizeram não ler e não querer ler e nem querer continuar lendo. Sim. Então, é um não episódio de uma não leitura no que deveria não ter sido um livro, mas eu não gosto de... Eu não gosto de censura, né? Eu acho isso muito errado, mas eu acho que existem coisas que são de serviço
para a humanidade e talvez Lolita esteja neste local. Então, eu começo sempre fazendo essa pergunta e eu acho que é a primeira vez que me dói o coração fazê-la, mas... Patrícia, como foi a sua experiência, não lendo Lolita, mas desistindo de Lolita, talvez? Bem, assim, eu acho que... Eu não sei nem por onde começar, mas vamos começar então pelo início. Lolita, acho que todo mundo já sabe mais ou menos sobre o que é, né? Infelizmente. Todo mundo meio que já sabe. E é um livro que eu lembro que eu tomei contato com ele pela primeira vez durante a minha adolescência. E aí eu tentei ler e eu, sei lá, não saí das primeiras páginas. E fiquei tipo, meu Deus do céu, coisa horrível. Blá, blá, blá. E aí eu falei, não vou ler. Não vou ler agora. Não é esse momento. Não vai ser. E aí, tanto que assim, ele ficou um tempão assim, no fundo do meu armário. Eu olhava pra ele e ficava tipo assim, caralho, por quê? Eu não devia ter soltado um palavrão, mas soltei, porque né, a situação é muito difícil. Mas ele ficou lá. E aí, quando a gente montou, né, há muito tempo atrás, a lista do Divagando, e eu lembro claramente assim, que eu pensei isso, tem esse livro, em algum momento eu quero ler ele, exatamente assim, pra poder criticar, né, pra poder falar mal. Com com todo o contexto, né, podendo, tipo... Exatamente ser aquela pessoa assim, eu falo mal porque eu li, sabe? Não é só eu não li e eu falo mal porque eu li. E aí, isso tudo e tal, o que aconteceu foi que o exemplar que eu tinha, eu acabei vendendo ele, tipo, numa... Essas coisas, né? A gente, tipo, vende livro a R$5 e tal. E você comprou, né, Kizzy? Exatamente, é isso que eu tô pensando aqui. Eu falei, mas quem comprou o seu Lolita fui eu, mas enfim... Exato. Continuando a história. É porque eu acho que a gente já tinha colocado na lista, não sei o que tinha acontecido, mas acabou que foi assim. Sim, eu comprei. Uhum. Eu comprei de você justamente porque tava na lista. Mas enfim, continua a sua história que depois o seu livro aparece de novo na minha. E aí, né, o tempo passou, a gente montou o podcast, começou o podcast, blá blá. E quando a gente foi separar os livros, né, pra essa segunda temporada, a gente, né, eu não vou falar eu, porque a decisão sempre é feita, as decisões são em conjunto, feitas nesse podcast. E a gente sentou e falou, vamos fazer logo isso, se livrar disso, e ponto. E a questão é essa, assim, eu comecei ele, né, antes de começar O Pequeno Príncipe, já sabendo que eu ia demorar muito, que ia ser muito difícil. Eu separei, tipo, quantas páginas eu precisava ler por dia nesses 2 meses pra conseguir terminar o livro a tempo. E era, assim, factível, sabe? Era possível. Era, tipo, 13 páginas por dia. Eu podia ler. Só que eu lia, tipo, 1 parágrafo, 2 parágrafos, às vezes 2 frases, e eu queria jogar. E aí, assim, eu comprei um Kindle, e aí eu comprei o e-book, porque era mais fácil, era mais tranquilo, enfim. Pandemia, enfim. E aí, era isso, assim, eu lia 1, 2 parágrafos, às vezes 1 frase, às vezes 2 frases. Às vezes, tipo assim, eu lia, sei lá, 1 página e eu ficava, meu Deus, eu li 1 página. E aí vinha alguma coisa que me dava vontade de tacar longe o Kindle. Só que eu não podia tacar o Kindle longe, porque ele ia quebrar se eu tacasse ele. Mas essa foi a situação. E assim, eu tuitei nesse meio tempo, porque assim, não dá, eu reclamava com a Kizzy, eu falava, Kizzy, eu tô lendo isso, não dá, Kizzy, não dá, eu não consigo. É muito ruim, vocês, tipo, viram nos episódios, eu sempre, tipo, chegava perto do assunto e eu ficava, tipo, totalmente desanimada, porque é muito difícil, e aí... eu acho que é isso. Foi uma experiência de muita raiva, muito ódio, muito complicada, e eu tô olhando aqui, tipo, eu parei na página 47. Que é exatamente quando ele conhece a Dolores, o personagem principal. E é isso, assim, tipo, eu cheguei onde ele conhece, né, tipo, a pessoa, ou a criança, né, vamos falar as palavras claramente, né, a criança que vai mover a história. E tudo que aconteceu antes já tava, tipo, me dando ódio e raiva, e enfim. E essa foi a minha experiência de não leitura. E a sua, Kizzy?
Ai, eu não sei nem o que dizer, só sentir. Porque, olha, eu tava pensando, né, me preparando pra esse episódio. Geralmente eu penso muito quando eu tô dirigindo, assim, né? E aí eu falei, gente, eu tinha um discurso todo bonito, assim, mentira, não tinha. Mas geralmente eu rio da minha própria desgraça, né? Então eu gosto disso, eu gosto de, enfim, rir desses desmazelos da nossa vida. Só que não dá, assim, não dá. Então não sei nem por onde começar, porque não é uma coisa que me dá um bom humor pra contar. Enfim, Lolita eu não lembro. Eu acho que, tipo, surgiu. Tipo, é um livro que você sabe que existe. Era um livro que eu sabia que existia na minha vida. Mas eu nunca tive interesse. Enfim, eu nunca tive contato. E nunca tive interesse. Assim, eu sabia bem por alto a história. Se soubesse também, não tenho uma recordação muito antiga, assim, de Lolita. Uhum. Mas ficou concreto mesmo, né, o livro, a partir da nossa lista, né, pro que seria o blog, né, enfim, pra lista do Divagando. E eu lembro, acho que é uma das recordações mais antigas, assim, a primeira recordação real mesmo que eu tenho desse livro é uma amiga minha, na época da faculdade, na época que a gente fez a lista, a gente estava na faculdade, então foi logo depois que a gente fez a lista, eu conversando com meus amigos, falando, né, sobre essa nossa vontade de ler os clássicos e tudo mais. E aí eu falei os tipos de clássicos que a gente queria ler e botei Lolita junto. E aí eu lembro dessa minha amiga dizendo assim, cara, pra que você vai ler esse livro? Aí eu falei, porque é um clássico, as pessoas falam muito dele. Tipo assim, eu não tinha noção mesmo Uhum. sobre o que era o livro, né? Como boa parte dos livros do Divagando também, eu entro de cabeça, né, sem saber basicamente sobre o que é, né? Eu tenho uma ideia muito, muito superficial. E aí eu falei, agora, porque é um clássico e a gente tá a fim de ler e tudo mais, todo mundo critica muito e aí é o mesmo argumento, né? A gente quer criticar com razão. E ela falou assim, cara, já que vocês querem ler, não compra edição nova, não. Aí eu olhei pra ela, assim, ela compra usado, sabe? Não alimenta a indústria pra eles falarem, olha, ainda tem gente com interesse nesse livro, vamos fazer mais uma edição. E aí eu guardei essa ideia, né? E logo depois você quis vender o livro. E aí eu comprei de você, né? O livro, que inclusive não sei onde está nesse momento, porque eu realmente eu acho que eu sumi com ele das minhas vistas. E foi assim, né? E aí, a gente botou ele nessa edição, nessa temporada. Você querendo se livrar dele logo, né? Ele calhava também dentro do contexto, né? Da temporada. Então, vamos ler Lolita, né? E eu sempre ouvia, como a Patrícia falou, ela sempre compartilhava o sofrimento dela. E eu tentava ao máximo não absorver esse sofrimento pra mim, né? Porque eu tenho muita facilidade nisso, né? De guardar a experiência do outro, né? Experimentar o que o outro me marca muito a experiência do outro, então às vezes eu já chego no livro com essa carga. E eu tentei ao máximo não fazer isso, né? Então, quando Patrícia falou que estava começando a ler 2 meses antes, falei assim, não vou fazer isso, né? Tipo, o livro é o livro e vamos ver o que dá, vamos ver a minha própria experiência com ele. Spoiler, me lasquei. Mas enfim. Acabou que no final das contas, esse livro me encontrou, ou eu encontrei esse livro, tem isso também, né? A gente se encontrou num momento da minha vida onde eu estava absolutamente fragilizada, assim, né? A gente sempre fala que façam terapia e é muito importante, autoconhecimento, tá. Mas é importante autoconhecimento e tudo mais. Mas às vezes não é fácil, né? A gente se depara com sentimentos. A gente precisa elaborar coisas, a gente precisa passar por momentos assim, e isso nem sempre é fácil, né? Isso não nem na verdade a maioria das vezes, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que passa por um momento difícil na terapia e é super fácil, assim. E como diz a minha psicóloga,
A elaboração mesmo acontece depois que a gente sai da terapia, né? É no tempo depois que a gente sai da sessão, né? Então, tudo que a gente precisa processar, a gente vai fazer isso depois. E até encontrar a Lolita, eu achava que eu não tinha gatilho. Todo mundo, assim, eu sempre ouvi falar, porque tal tipo de cena me dá um gatilho, né? Tal tipo de livro, spoiler né, quando a pessoa tem que fazer lá os anúncios de que tipo de cenas, né, contém o livro, ou o filme, ou a novela, para que as pessoas se preparem para isso e assistam conscientes. Eu nunca me abalei por isso, né? Eu nunca fui essa pessoa, eu não vou ver esse filme porque tem cenas assim. Eu não sei se é uma coisa pra sempre, eu não sei se foi uma coisa daquele momento também, mas as primeiras páginas, a Patrícia disse que chegou na parte que ele conhece a Lolita, ele nem chegou, né? Pra mim, ele não chegou nem perto, assim, desse momento da minha leitura, né? Eu li, sei lá, 10 páginas, 20, talvez. E eu li uma tarde, assim, durante, sei lá, 1 hora. E a Patrícia disse que sentiu raiva, né? Eu senti uma tristeza muito profunda, né? Isso me abateu, assim, me drenou de uma energia, de uma vitalidade, de uma coisa boa, que eu tenho, que eu sou, né? Mas isso fez parte. E aí não é uma questão só do livro, né? Eu acredito que existam pessoas, né, que consigam ler o livro como uma obra de ficção, né, enfim, sem se abalar por isso, né, Patrícia teve um outro tipo de experiência, um outro tipo de sentimento aí, que ela trabalhou com a raiva e com, enfim, outras coisas, mas foi isso, assim, eu não consegui por isso, e eu fechei o livro e eu falei, eu não vou conseguir continuar, não vou. Eu até tentei, assim, eu pensava que eu conseguiria tentar de novo, né? Pelo compromisso com o podcast, pelo o compromisso da leitura mesmo, né? Por valorizar o trabalho que a gente faz aqui. Mas não deu, assim, não deu nada, assim. Eu fiquei num estado, assim, péssimo. Foi uma semana péssima da minha vida, e a gente inclusive gravou um episódio, acho que foi o anterior, né, o com a Kelly, e eu não sei, assim, eu consegui rir, eu consegui falar, e eu, com muito custo, assim, não com muito custo, assim, mas eu me assustei com o resultado depois, porque foi por entrar no automático, foi por ter pessoas legais mesmo perto de mim, foi por falar de um livro bacana, porque eu tava simplesmente drenada, assim, eu fiquei péssima. E isso, 20 páginas. Se eu tivesse lido o livro inteiro, eu não sei nem o que aconteceria. Mas, então, eu associo muito, né, essa experiência com o momento pelo qual eu estava vivendo mesmo, o momento pelo qual eu estava passando emocionalmente. Eu acho que sempre vai ficar o questionamento na minha vida. Se eu tivesse lido antes, né? Se eu tivesse lido 1 ano antes, 1 mês antes, 10 anos antes, se eu teria sido essa pessoa, né? Que li o livro pra dizer que li, pra poder reclamar, pra poder criticar. Mas agora eu sei, assim, 99,9999% de chances de Lolita ser um outro livro, não li nem lerei. E já entra aí o terceiro da minha lista desse podcast. Bem ali do ladinho de Alice através do espelho. E Paraíso Perdido. E agora Lolita. Acho que eu não desisti de nenhum outro, não, né? Não. Acho que foram só esses 3, pelo que eu me lembro agora. E é isso, assim. Então, não sei se num futuro ou... Enfim. O futuro nunca diga nunca, não é mesmo? Mas nos meus planos não está. Retomar esse livro, justamente pelo medo, assim, né, de experimentar o que eu experimentei, que eu achei que eu nunca fosse experimentar. Eu espero que eu não tenha gatilho, eu espero que eu consiga elaborar isso e passar por isso e poder viver minha vida normalmente. Mas esse foi meu encontro com Lolita. E é isso. Então eu não tenho, por exemplo,
comentários a fazer, porque eu só comentários sobre a escrita e, enfim, essas coisas que às vezes a gente faz aqui com outros livros, eu simplesmente não tenho, porque eu afundei ali num mar de miséria e simplesmente ignorei tudo que pudesse ser relevante neste livro. E é isso. Você fez alguma anotação interessante, Patrícia? Porque nós sabemos que você é o orgulho desse podcast. Então... Eu acho que nesse livro não tem ninguém que seja o orgulho. Porque não dá. Eu acho que, assim, orgulho e sentimentos bons e etc. não são coisas que cabem nesse livro, né? Eu até... Enquanto eu tava nessa coisa, né? Tipo, tentar ler e não conseguir, eu até li uns posts na internet, assim, de discussões sobre literatura e tal. E um deles, assim, usou outros livros, mas usou Lolita também, né? Não vou dizer defendendo, mas dizendo assim, tipo, precisa existir um espaço, né, pra esse tipo de literatura também. Eu não acho que, assim, que nem a sua colega amiga da faculdade falou, você comprar ou não um livro não vai fazer com que ele desapareça, sabe? Por exemplo, Mein Kampf, que é o livro, né, do Adolf Hitler, e que eu nem sei se ele deixou de ser censurado ou não, tinha uma conversa recentemente sobre isso, recentemente, assim, nos últimos anos, mas é um livro, assim, que nenhuma editora comercial publica, nenhuma editora acadêmica publica, todas as edições que você acha por aí, elas são... como a gente pode falar? Elas não são oficiais, elas são feitas por pessoas que têm interesse em propagar essas ideias, que são ideias terríveis e que causaram e continuam causando hoje em dia atrocidades. E eu acho que a questão com Lolita especificamente e pensando assim, nesses posts que eu já li sobre pessoas dando opiniões, enfim, é necessário existir certas coisas são necessárias que existam exatamente pra gente falar assim, isso tá errado, sabe? Realmente, assim, não é um livro pra qualquer pessoa ler. Você falou, né? Não sei como seria se eu tivesse tentado ler há um ano, há um mês, há 10 anos atrás. E eu fico pensando assim, se eu tivesse conseguido ler na adolescência, esse livro tinha me destruído, assim. Porque a gente é muito esponjinha, né? Quando é adolescente, a gente tudo que é meio que contra... não contra, mas sei lá. Tudo que é extremo, a gente acaba absorvendo um pouco quando é adolescente. E o processo também de sair da adolescência e se tornar adulta é você sair, né? Um pouco desses extremismos. Mas eu tô pensando assim... Teve uma época específica da minha vida que se eu tivesse tentado ler, eu teria acontecido a mesma coisa que aconteceu com a Kizzy, assim, por motivos muito internos e pessoais. Mas teria acontecido, e eu acho que pra gente que é mulher é muito mais difícil, sabe? Eu acho que é possível que tenha homens... Eu tô generalizando, gente, desculpa, mas é possível que tenha homens que consigam ler e simplesmente, assim, é um livro, eu li esse clássico e tal, está errado, não sei o que, mas... E aí eu tô falando, assim, em geral, né? A gente sabe o outro lado, a gente passa pelo outro lado. A perspectiva do livro é todo em primeira pessoa, né? Do personagem. Que eu fiz questão de não gravar o nome dele. Eu nem sei também. Eu nem sei se em algum momento é dito, porque se foi dito, eu nem registrei também. Mas ele tá escrevendo, né, as memórias dele da prisão, exatamente pelo que acontece com a Dolores. Eu vou me recusar a chamar ela de Lolita, porque vai contra todos os meus princípios e todos os meus valores e toda a minha visão ética de chamar a pobre da personagem de Lolita. Mas o que acontece, eu não sei o que acontece porque eu realmente não terminei, não é uma coisa que eu vou terminar hoje em dia. Então ele tá na prisão e ele tá contando as memórias e ele começa, né, na infância, vai contando, conta do casamento, não sei o quê. E como eu falei antes, né, eu parei onde ele conhece a Dolores.
E eu não sei, assim, se você conhece alguém que romantiza isso, eu posso estar sendo extrema e exagerada, mas, tipo, se afasta dessa pessoa, assim. Eu acho que se você lê o livro tranquilamente, assim, sabendo que você tá lendo o relato de uma mente doentia, né, desse personagem, mas você consegue ler sem ter reações físicas e emocionais muito grandes, parabéns pra você. Eu acho que você pode, sei lá, talvez precise de um exercício de empatia também, mas aí são coisas muito visões pessoais minhas, mas enfim. Parabéns, mas eu acho que pra gente, pelo menos, é bem mais difícil a gente, tipo, do gênero feminino, sabe? De, tipo, ou pra qualquer pessoa que tenha sofrido, né? Abusos ou convivido com pessoas assim. E assim, eu não tô tentando também. Eu tô tentando ser o mais cuidadosa possível, gente. Eu não tô tentando demonizar também pedófilos, porque a gente sabe. E eu acho que é uma coisa que fica, pela assim, pra mim, lendo, fica muito claro. E talvez seja por isso assim, que muita gente lê e se interessa por ler e vai atrás também. Meio de como é a construção, né, social e psíquica de alguém, né, que tem esses sentimentos, esses desejos. E eu não quero demonizar, né? Eu acho que é uma construção social e eu acho que tem certas coisas no livro que você percebe que são construções sociais. E eu quero muito acreditar que o autor fez isso conscientemente, sabe? Tipo, vai construindo o personagem. E, assim, é um personagem extremamente mimado, escroto. É uma pessoa, assim, intragável de se conviver, mas que também é construída socialmente, sabe? E você vê que ele tem noção do que ele tá fazendo, sabe? Também não é uma coisa tipo, ele não sabe. Não, ele tem noção e o que me assusta é que, assim, pessoas do mundo real têm noção e fazem, né, as coisas que ele fez e fazem as coisas que eles fazem, tipo, conscientemente. Mas, assim, eu acredito muito que as coisas têm explicações, mesmo que eu não seja capaz de chegar nelas. E existem muitas pessoas que provavelmente, assim, têm esses sentimentos, têm esses desejos, procuram ajuda de verdade e se esforçam ao máximo para não cometer crimes, não abusar de ninguém, porque a questão é essa, assim, você pode tentar misturar uma coisa com a outra, mas crianças não podem consentir, sabe? Elas não podem consentir nada. Elas não têm esse poder judicialmente também. E não deveriam ter também esse poder, porque é aquela coisa, assim, né? Tipo, existe uma sexualidade infantil, mas ela é muito diferente da sexualidade adulta e uma coisa não devia ser misturada com a outra, pelo menos na minha opinião. E a gente acabou. Eu queria no início ter feito um aviso de gatilho melhor. Eu acho que eu não fiz o suficiente, mas vai ter na descrição do episódio, então desculpa realmente por não ter feito um aviso melhor, mas na descrição, realmente, tipo, se isso te engatilha, realmente não ouça. E aí, não sei mais o que falar. Eu acho que esse é o episódio com menos spoilers que a gente tem. Porque, enfim, né? Por todos os motivos. Uhum. Eu não sei, assim, enquanto você falava, eu já pensei em tanta coisa, em tanta coisa. Desde que eu parei de ler o livro, né? Já tem muito tempo, então eu tentei me distanciar ao máximo dele, né? Pra poder viver a vida. Então eu estou muito mais. Como é que eu posso dizer? Aérea, né? Tipo, neste momento do que eu costumo estar enquanto faço as gravações, assim. Mas eu não sei por que eu pensei nisso, mas enfim. foi dado alguma coisa que você disse. Ai, enfim. Eu espero, enfim, também que o autor tenha, né, você fez os apontamentos que dão indícios, né, de que muitas coisas são da construção social, né,
Então eu espero realmente, eu acho que é uma forma de, enfim, aliviar, talvez, não sei se aliviar é a palavra, mas a carga, né, desse livro. E porque eu acho que a única coisa que eu consigo pensar agora é a respeito dessa vivência feminina, né? Eu nunca conheci um homem que tenha lido esse livro, então eu não sei, né, nem generalizando, nem sem generalizar. Eu não sei, né, como que foi a recepção, então eu não tenho essa experiência, não tenho esse diálogo com outra pessoa, mas eu tenho diálogo, eu tenho experiência da minha vida, né? 26 anos sendo uma mulher. Então, eu acho que eu não conheço nenhuma mulher, nenhuma menina, nenhuma adolescente que não tenha sofrido algum tipo de assédio durante a sua vida, Sim. né? Seja o assédio ali na rua que a gente passa e tem uma pessoa ridícula, né, mexendo com a gente, nos fazendo nos sentir inseguras, seja coisas piores, né? Mas. E uma vez eu tava conversando com um amigo meu e a gente tava discutindo uma coisa boba, assim, uma coisa trivial, né? E aí, uma coisa idiota, enfim, sobre um acontecimento da vida, enfim, não era nada muito pesado. E aí ele virou pra mim e falou assim: eu não sei se sou eu que sou inocente ou vocês que veem maldade em tudo. Era eu e mais uma amiga, né? Ou vocês que veem maldade em tudo. E aí eu parei, assim, eu pensei. Depois eu respondi a ele, eu falei assim, a questão não. A gente. Inocência é privilégio. Né? Você ser inocente, você não ver maldade nas coisas, é um privilégio. Né? E aí eu e ela, né, dentro da situação, nós duas éramos as mulheres, então nós víamos a situação por um ângulo feminino, né? Por um ângulo onde você vai ficar mal falada por qualquer coisa que você faça no ambiente que você vive. Ou se você der mole, né? Se você estiver distraída e acontecer um assédio com você na rua, por mais que não seja sua culpa, a sociedade vai te culpar. Né? Então, isso tira a questão. Enfim, existe essa frase ridícula que mulheres amadurecem mais cedo, mas a gente é obrigada a amadurecer mais cedo. Né? No outro episódio, a gente conversou sobre maturidade, né? Sobre a maturidade ser a partir da elaboração das vivências que a gente vai passando. Então, a gente amadurece por isso, né? Porque desde que a gente começa a andar na rua sozinha, ou sem andar na rua sozinha, pelo amor de Deus. Enfim, a gente se depara com diversos tipos de violência, sejam físicos, emocionais, onde fazem você não se sentir segura, enfim. E você chegar na sua idade adulta e ser inocente, né, no sentido de coisas bobas e triviais da sua vida, é um privilégio. É um privilégio, né, que muitos homens, não todos, mas muitos homens, e aí principalmente os cis, os héteros e brancos, têm, né, de viver essa vida inocente, né, em alguns quesitos, e os demais não têm, né, nem todo mundo tem esse privilégio. Então, eu não lembro como que eu cheguei aqui, mas enfim, é isso. Assim, eu acho que eu vou falar como mulheres, mas acho que a gente pode colocar todo mundo que não é um homem cis e hétero nesse mesmo lugar, né? Eu acho que todo mundo que não tem... Não sei como falar isso, porque eu não quero também diminuir ou apagar as experiências de pessoas não binárias e de homens trans, por exemplo, em situações de assédio, de abuso. Mas no meu lugar de mulher cis, o que eu conheço e o que eu posso falar é que existe um marco, né? Existem alguns marcos na vida de toda mulher e um deles é a primeira cantada gritada de caminhoneiro na rua, né? Tipo... E é um marco muito triste de se você ter na rua, sabe? Tipo, de você ter na sua vida. E é um marco que acontece muito cedo, assim. Eu lembro, eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu era uma criança. voltando do colégio, sabe?
E é isso, assim, eu acho que na internet já virou um meme, mas a coisa de a mulher andando na rua de fone é por isso, sabe? Ela esteja lá ouvindo música ou um podcast ou qualquer coisa, ou não. É por isso, assim, você aprende a se defender, sabe? Do jeito que você consegue. Você consegue... você tem ali uma coisa que pode diminuir o seu desconforto, né? Andando na rua. E é o tipo de coisa que, assim... Não importa o que você esteja vestindo, não importa a sua idade, não importa o seu cabelo, não importa a sua altura, não importa o seu tipo de corpo. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que isso é normal e diário, né? E acontece na rua, acontece em casa, acontece no ambiente de trabalho, acontece na escola, na faculdade, no parquinho. E é triste. É muito triste. Sim, e nessa sua fala, assim, o que me vem sempre à cabeça é exatamente isso. A gente fica tentando achar a explicação, né? A gente fica tentando achar onde foi que a gente errou, onde foi que eu podia ter feito alguma coisa diferente, né? E, enfim, se estivesse trabalhando não teria acontecido, se estivesse em casa não teria acontecido, né? Só que a culpa não é nossa, né? A culpa não é de qualquer vítima. Sim. Nossa, englobando mulheres, mas, enfim, a culpa não é da vítima, né? A culpa é de quem se presta a fazer isso, né? Sim. Seja qualquer tipo de violência, né? Não é, né? Não existe explicação, porque a explicação não está na vítima, né? A explicação está em quem cometeu ali a violência. Sim. Então, é isso, gente. Essa é a nossa... Deixa eu só falar uma coisa. Sim. É que mais cedo eu tava vendo um vídeo, tem um canal no YouTube que são dois caras americanos, né? Tipo, e o nome do canal é Cinema Therapy, então, tipo, é terapia de cinema. E aí eles, né, assistem alguns filmes, reagem a esses filmes, e um deles é cineasta, o outro é psicólogo, é terapeuta. E eles vão conversando e vão falando sobre as coisas, e é bem legal. Eles têm umas séries, eles têm uma série sobre a série Crepúsculo, que é ótimo, porque eles odeiam, né? Só que assim, com o Jonathan, que é o terapeuta, ele dá os motivos, né, psicológicos pelos quais ele odeia a série. Eles têm uma série sobre heróis, sobre vilões, então é bem interessante, é um canal que eu descobri, eu gosto, e sempre me faz pensar sobre as coisas, porque é meio que eu faço com qualquer mídia, mas o Jonathan, ele tem o conhecimento, né, ele tem o estudo e a prática pra falar certas coisas que eu não tenho. E ontem, hoje, saiu um vídeo sobre um filme que eu não vi. Eu não vou lembrar o título em português, porque eles estavam falando em inglês, né? Desculpa. Mas é o Good Will Hunting, que é com o Matt Damon. E aí o terapeuta tava falando assim, esse é um dos poucos filmes que tem um terapeuta bom, sabe? Tem uma performance boa, né, de um terapeuta. E aí, no caso, né, o personagem principal, que é o Matt Damon, ele tinha sofrido abuso físico quando era criança. E uma cena, né, que eles comentaram e eles botaram um trecho no vídeo. Se vocês quiserem ver, depois eu vou botar, acho que na descrição do episódio, o vídeo. Acho que não tem legenda em português, então, desculpa. Falei desculpa 5 vezes, acho, nesse último minuto. Mas tem uma cena, e acho que só essa cena me deu vontade de ver o filme, que é, tipo, o Matt Damon, né, tá numa sessão de terapia, e o terapeuta é feito pelo Robin Williams, e a cena é exatamente essa, assim, o Robin Williams tá lendo um arquivo, né, sobre o personagem do Matt Damon, e aí tá dizendo, né, e aí o próprio personagem, né, do terapeuta tinha sofrido também violência quando era criança. E aí ele vai se aproximando, né, do personagem do Matt Damon, falando exatamente isso, assim, não é sua culpa. E aí o personagem do Matt Damon tipo, fala, eu sei. E aí ele se aproxima mais e fala de novo, não é sua culpa. E ele fala, eu sei, mas você vai vendo, né, a mudança do personagem, né, na cena.
E eu sou bem ruim de descrever cena. Mas isso vai acontecendo até que, tipo, o pessoal de Matt Damon, tipo, começa a chorar e abraça ele, e, tipo... E é exatamente isso, assim. Se você sofreu algum trauma, alguma violência, qualquer coisa, seja física, seja emocional, a culpa não é sua, sabe? A culpa não é sua. Eu tô... eu vou começar a chorar. Enfim. Lembrem-se disso, a culpa não é sua. E como a gente sempre fala, né? Terapia é muito bom, porque ajuda, não é fácil. Como a Cris falou, tipo, não é fácil. Você mexe muita coisa. Não é divertido. É um trabalho sério, mas é essencial. Principalmente para quem sofreu bastante. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar, né, nesse episódio. Tipo, não é sua culpa se você sofreu violência. E se você acha que você precisa de ajuda, vá atrás, porque mesmo não sendo fácil, vale a pena. A sua vida vale a pena, você vale a pena. Então, era isso que eu queria falar. E é isso. Ai, esse foi um episódio muito soturno e, enfim, eu não tenho outra palavra pra ele. Eu só me veio essa palavra, não sei nem se aplica, mas vai ser essa mesmo. E a nossa conversa pode continuar, seja sobre Lolita, seja sobre qualquer outro livro e qualquer outros sentimentos e experiências que a gente tenha presenciado, vivenciado a partir desse mundo dos livros. Então, para isso, a gente pode continuar conversando pelas nossas redes sociais. A gente está no Twitter e no Instagram, @divagandolivro. E manda pra gente, comenta, faz aí seus comentários, que a gente vai adorar saber e ver. Saber, né, as experiências de vocês, podemos trocar e podemos conversar sobre isso. E compartilhe este episódio, lembrando de avisar as pessoas que é possível que tenha gatilho. Compartilhe esse episódio e todos os outros do Divagando. A gente tem episódios muito mais alto astral do que esse. Mas cada experiência de cada livro é única. E infelizmente, ou felizmente, enfim. E essa foi a nossa, né? Não cabe juízo de valor a respeito da experiência de cada um. Mas é isso. Compartilhem os nossos episódios, divulguem aqui o nosso podcast e entrem nessa conversa com a gente. Sim. E pra levantar o astral, pra dar um respiro pra gente depois de tudo isso, a gente resolveu que não dava pra fazer 2 episódios sobre o Lolita, porque a gente também não ia ter o que falar sobre 2 episódios sobre o livro. Então, pra mudar totalmente a vibe, trazer boas energias, o próximo episódio vai ser um episódio especial sobre um livro que não está na nossa lista. Ele caiu no colo da Kizzy e ela me falou dele e me convenceu a ler, assim, com... uma conversa ela me convenceu a ler e eu comecei a ler e eu tô amando e é ótimo. Já dando spoiler do próximo episódio. Mas a gente vai ter um episódio especialíssimo sobre os 7 maridos de Evelyn Hugo, da autora... Peraí, que eu vou achar... Ó, gente, esse episódio foi tão diferente que a gente nem falou o nome do autor do Lolita. É verdade, mas eu também esqueço o nome do homem. Mas é da Taylor Jenkins. Então, se vocês quiserem, vocês lê até o próximo. É muito rápido. Eu comecei ontem à noite, eu li já uns 3 ou 4 capítulos. Então vocês têm 15 dias pra ler, pra acompanhar a nossa conversa sobre ele no nosso próximo episódio. Pra dar um respiro, novos ares aqui pro Divagando. Então a gente se vê. Vai ser um episódio muito mais alto astral, isso eu acho que eu garanto. Qualquer episódio desse podcast é mais alto astral do que esse aqui. Mas tudo bem. Com certeza. Então a gente se vê no próximo episódio. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.